Oi, gente. Espero que vocês estão bem. E hoje eu decidi gravar esse vídeo que eu vou falar sobre um pouquinho sobre assunto muito falado hoje em dia. Assunto muito complicado sobre a situação atual entre a Rússia e a Ucrânia. Porém, eu não vou tentar apoiar a Rússia ou apoiar a Ucrânia. Para mim, esses dois países são importantes, até porque eu nasci na Ucrânia, mas quase a vida inteira, desde 9 anos, eu estava morando na Rússia e há 2 anos eu moro aqui em Portugal. Mas eu não posso ser indiferente nessa situação toda, porque eu tenho a relação direta com esses dois países. Eu vou falar sobre sanções que foram aplicadas para a Rússia e eu vou mostrar para vocês como a União Europeia depende da Rússia. Essa situação não é apenas sobre a Rússia e a Ucrânia. Essa situação é relação entre a Rússia e os Estados Unidos. Também a gente não pode esquecer que hoje em dia tem muitos fakes espalhados pela internet, porque isso é feito justamente para colocar um povo contra o outro para gerar essa confusão toda. Primeiramente, eu quero notar que os 3 primeiros líderes nas sanções são a Rússia, Irã e a Síria. Então, antigamente, o líder era Irã, mas hoje em dia a Rússia ficou na frente. E os países que mais aplicam sanções para a Rússia são Estados Unidos, Canadá e a Suíça. E só Estados Unidos aplicou mais de 1.000 sanções. A Rússia foi desligada do sistema de comunicação interbancário SWIFT. Assim, os cartões bancários que foram lançados na Rússia funcionam só no seu território. Também estão proibidas transferências internacionais. Essa restrição influenciou muitas empresas a sair do mercado russo. Várias empresas mundiais pararam de funcionar na Rússia pela consideração do povo ucraniano. Alguns falam que saíram do mercado temporariamente e os outros falam que não pretendem voltar mais. Mas, cara, mesmo para manter essas empresas temporariamente fora do mercado, isso vai dar muito prejuízo. O McDonald's vai perder mais de 50 mil dólares por manter fechado mais de 800 restaurantes na Rússia por 3 meses, porque eles ainda têm que pagar o salário para os funcionários. Também eu já ouvi falar que na loja da Chanel em Dubai você tem que mostrar o seu passaporte na hora de compra, né? E se esse passaporte for russo, você tem que declarar no papel que você não pretende usar essa peça na Rússia. Também algumas lojas não queriam vender as peças para as pessoas russas. Depois do escândalo com a empresa Chanel, nas fachadas das lojas em vários países, foi desenhada uma imagem que faz lembrar a pessoa do Hitler, que mostra a discriminação do povo pela nacionalidade. Bom, mas será que me prejudica de alguma forma o fato de ser russa aqui na Europa? Ainda não, mas quando eu falo que eu sou da Rússia, as pessoas sempre perguntam se eu já fui prejudicada por causa disso. Mas depois eu falo que eu sou russa, mas natural da Ucrânia, e que eu tenho família em 2 países, né? Tanto na Rússia quanto na Ucrânia. E as pessoas sempre me aconselham a tomar cuidado quando eu falo sobre a minha nacionalidade. Por exemplo, a empresa Meta foi bloqueada na Rússia justamente por ser extremista, né, e por mostrar e permitir e estimular a violência sobre os russos. Por exemplo, as redes sociais como o Instagram e Facebook foram oficialmente bloqueadas no território russo, né? Mas as pessoas continuam a usar eles usando o VPN, e hoje em dia as pessoas russas voltaram a usar o VK, que é uma rede social russa, que substitui o Facebook. E essa rede social perdeu a sua popularidade quando lançou o Instagram, mas hoje em dia voltou a ser popular porque as pessoas
não podem mais à vontade usar Instagram. E o alvo da Rússia hoje em dia é justamente depender menos dos países do oeste, né? E agora, onde tem menos concorrência, criar as suas próprias empresas. Mas será que a Rússia é forte o suficiente para fazer isso? Ou ela vai simplesmente se lascar sobre pressão das sanções? Primeiramente, vamos ver a dependência dos países europeus do gás e petróleo russo. Alguns países da Europa, principalmente a Espanha, têm o seu próprio terminal que produz o gás natural líquido. Eu não sei se eu traduzi direito, mas é um gás específico que está produzindo aqui na Europa, que ele é um pouquinho diferente do gás que vem da Rússia, né? Mas tem os países como a Alemanha que não tem esse gás. A Alemanha, por enquanto, não tem terminal que consegue produzir esse gás. E por isso a Alemanha sempre tem que tomar cuidado sobre a sua posição contra a Rússia. Também, esses dias, o presidente da Rússia falou que todos os países que compram gás da Rússia têm que pagar em rublo. Rublo é uma moeda da Rússia que hoje em dia está sob uma grande pressão dos Estados Unidos, do dólar, né? Mas agora todo mundo vai ter que pagar com rublo. E os países podem assumir ou não assumir essa sugestão e comprar gás mais caro com outro país, sei lá. Mas pronto, os países que querem comprar gás com a Rússia vão pagar em rublo e isso vai posicionar o rublo muito bem, né? E assim o rublo vai ser mais valorizado. Inclusive já tem uma lista dos países que já aceitaram essa proposta. Então os que aceitaram acham que no caso deles comprar gás em rublo vai dar menos prejuízo do que comprar gás com outro país. Por exemplo, o governo da Áustria falou que por enquanto, eles não têm condições de comprar gás com outro país que não seja a Rússia, né? Que se provavelmente os outros países podem fazer isso, a Áustria, por enquanto, não está pronta a fazer isso. Mas pronto, o que eu posso falar sobre essa situação toda? Eu acho que as pessoas russas não têm culpa, a gente não decide nada. Mas muitas pessoas dos outros países falam que nós temos culpa sim por ficar calados. Agora a Rússia está sob a grande pressão das sanções, mas quem sofre é o mundo inteiro. Eu quero paz na Ucrânia, obviamente, porque lá eu tenho família e a última vez que eu fui lá era em 2019. Eu queria muito voltar lá. Visitar minha família e também eu estava planejando agora viajar para a Rússia, mas com essa situação não consegui ir, infelizmente. O mundo acabou de entrar numa grande crise e quem é cristão provavelmente já pensou que apareceu o segundo cavaleiro de Apocalipse e provavelmente isso faz sentido, sim. Mas eu também acho que o futuro está nos países do BRICS, que são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E eu pessoalmente acho que esses países vão virar umas grandes potências mundiais. Bom, gente, espero que vocês acharam esse vídeo interessante. E vou esperar as suas perguntas ou as suas sugestões. E vou falar mais uma vez que a gente não tem como saber toda a verdade sobre a situação que está acontecendo. E a única coisa que a gente pode fazer é confiar em Deus e ficar em paz.